E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Saudade de vocês, saudade de estar em sala com vocês. Você nem imagina o quanto. Mas enquanto isso não acontece, a gente continua com as nossas aulas aqui, online e virtuais. E espero que todo mundo tenha conseguido pegar os processos, tá bom? Então hoje a gente tem mais uma aula como de costume, então vamos ver o que é que a gente estuda hoje, beleza? Vamos lá. Ideias de frações. Isso mesmo, pessoal. Nós hoje iremos falar sobre ideias relacionadas à fração. Se você ainda não sabe o que é isso, se você está dizendo, oh meu Deus, eu não sei o que é fração, então vamos descobrir. É mais simples do que a gente imagina. Beleza? Então vamos lá para a aula. Beleza, pessoal. Então vamos lá. Ideias de fração, tá bom? Primeiro é interessante a gente dizer o quê? O que é uma fração, certo? O que são as frações? Fração é uma parte de um todo, certo? Por exemplo, é um pedaço, né, de algo que está completo, ok? Por exemplo, aqui a gente tem esse círculo aqui é como se fosse uma pizza, né? Então a gente vai, para a gente descobrir uma fração dentro disso aqui, a gente vai ter que fazer o que? Tirar um pedaço, certo? Desse todo, ok? Então, para a gente poder entender direito aqui, as frações são geralmente aquelas que indicam um pedaço. Por exemplo, 1,5. Por exemplo, então nós temos um inteiro e o meio, certo? Então esse meio aí é uma fração que ela é representada por 1/2, certo? Que é 1/2, ok? Mas vamos aqui mostrar aqui nessa pizzazinha aqui para a gente entender melhor o que são as frações. Beleza? Então pronto, a gente tem aqui, ó, um inteiro, certo? Só que esse 1 inteiro está dividido em quantas partes? Está dividido em 1, 2, 3 e 4 partes, tá bom? Então as frações, para a gente entender elas direitinho, a gente tem que entender o que? Que elas, ó, são mostradas ou identificadas, dependendo do que você quer, por um todo, certo? Por exemplo, aqui são 1, 2, 3 e 4, então esse 4 sempre vai ficar aqui, ó, que é o número total que a gente tem na figura, certo? Então o 4 ele vai ser o que? O denominador dessa fração. O que ficar aqui em cima vai ser numerador, certo? Então deixa eu escrever aqui, denominador. E o que vai ficar aqui em cima será o numerador. O numerador é o que? Aquilo que a gente vai procurar no todo, certo? Como aqui só são 4, então o todo é 4, certo? Se a gente pintasse aqui essa parte aqui, essa pizza, certo? É como se alguém comesse, né, um pedaço dessa pizza, certo? Então se a gente fosse relacionar aqui ou identificar a parte que foi comida nessa pizza, então seria um pedaço de 3. Então a parte que foi comida é 1 de 4, certo? Se a gente tirasse, ficaria 3. Então a gente tiraria um pedaço dos 4. Então a parte que foi pintada, ela representa 1, certo? Tá pintado só 1, então 1 de 4, certo? Então 1/4 é a nossa fração. Que esse 1 aqui vai ser o que? O numerador, certo? Que é aquele que vai dizer o que a gente está procurando. Por exemplo, se a gente procurasse agora as partes que não estão pintadas, qual que seria a fração dessa figura? Ó, o 4 seria o todo, certo? Então, ó, o 4 seria o todo. E a fração do que não está pintado, ó, são 1, 2 e 3. Então a gente teria aqui, ó, numerador 3. Então a gente teria o que? Nas partes não pintadas, 3/4. Ok? É interessante dizer o que? Que para que a gente descubra quanto vale cada um desses, né? Dependendo de como ele vai perguntar, a gente vai ter que fazer como em uma divisão. É por isso que tem esse tracinho, ó. Esse tracinho quer dizer que vem de um quociente, certo? Então isso aqui também pode ser escrito assim, ó. 1 dividido para 4, certo? Isso aqui também pode ser escrito 3 dividido para 4, certo? Mas como que a gente fala isso aqui, ó? A gente fala 1/4, certo?
de 4, certo? E 3 quartos, certo? É interessante dizer que o numerador em si, ele sempre vai ser chamado ele próprio, certo? 1, 1, 3, 3, certo? Se fosse 11, seria 11 de boa, certo? Agora, quando chegar aqui no denominador, ele já vai mudar a forma que a gente fala ele. Por exemplo, não vai ficar 1 4, né? Fica 1 quarto, certo? 1 quarto da figura, ou 3 quartos da figura, ok? Então, vamos aqui mostrar nesse próximo aqui algumas diferenças para a anterior que a gente teve, né? Então vamos pintar aqui, ó. Só vou pintar assim que é para a gente entender que ele tá pintado, ok? Vamos fazer aqui algumas diferenças da que a gente teve anterior. Se a gente olhar, o todo desse daqui é o que? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, né? Então esse aqui já dobrou o número daquele, certo? Então vamos pintar uma. Pintar essa aqui também. Vamos pintar essa aqui também. Certo? Eu vou deixar assim, que é só pra gente saber que essas daqui serão as que a gente vai trabalhar, certo? Então, ó, como o todo aqui é 8, certo? Então se a gente fosse identificar a fração, que seria o que? 8, né? 8 é o todo, certo? E se a gente fosse perguntar quanto é a fração dos pintados, seria 1, 2 e 3, certo? Então, aqui seria dito o que? 3 oitavos, certo? É legal a gente também dizer uma coisa. Se você pegasse apenas uma parte, né, e pintasse aqui uma parte, certo? Ou duas partes mesmo, duas partes, certo? E a gente fizesse uma comparação entre duas partes aqui pintadas, vamos supor que essa não está pintada, certo? E a gente colocasse de lado com a figura anterior, que a gente pintou 1, que ficou 1 quarto, certo? Essa fração de 2 oitavos, ela seria equivalente à anterior, que é 1 quarto, certo? Porque quando a gente fosse fazer a divisão, eles dariam o mesmo resultado. Por quê? Porque essa divisão aqui iria dar o mesmo resultado que essa, porque quando elas são equivalentes, elas valem a mesma coisa. Essa daqui, por ela ter os dois números pares, né? Então a gente diz que elas são frações redutíveis, né? A gente pode simplificar elas por 2, certo? Se a gente simplificasse 2 por 2, iria dar 1. Simplificássemos 8 por 2, daria 4. Aí ela ficaria, ó, irredutível e igual a da figura anterior. É por isso que a gente fala que elas são figuras equivalentes, ok? Ou frações, né? Melhor dizendo, equivalentes, tá bom? Então se a gente pintasse aqui mais uma, ó, né? Esse todo aqui já mudaria, certo? Se a gente pegasse os pintados, ó. Agora ele não seria mais 3, né? Mas ele seria agora 4 oitavos, certo? Lembrando, esse 8 aqui, ó, ele sempre vai permanecer embaixo como o denominador, certo? O que vai mudar? O numerador em cima, dependendo de como, né, você está buscando, né, ou como você está procurando. Se é os pintados, então 4 oitavos. Se são os que não estão pintados, você vai contar 1, 2, 3 e 4 não estão pintados. Então também 4, certo? Vou colocar aqui também 4 os não pintados e oitavos, que é o todo, ok? Então espero que vocês tenham entendido aí as nossas ideias de frações. E uma última coisa, a fração ela sempre tem os seus pedaços iguais, tá? Para ser uma fração, ela tem que ter os seus pedacinhos bem divididos igualmente, ok? Se for um pedaço maior do que o outro, aí já não é fração, certo? Se fosse, por exemplo, esse pedaço aqui sem esse traço e apenas esse, e não existisse esse, tá? Então essa não seria uma fração, tá? Então todos os pedaços da fração tem que ser iguais, ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula, se Deus quiser. Valeu!